Graça e paz, meus irmãos, desde que vos fala, professor Felipe Rocha. Estamos aqui no canal Graça e Conhecimento para esclarecer uma pergunta de um dos nossos irmãos que nos acompanha aí pelas redes sociais, pelo YouTube, tá? A pergunta de um dos nossos irmãos foi a seguinte: professor Felipe, o que acontece com o ser humano após a morte? Então, para responder essa pergunta, nós vamos ao livro de Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 23. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta de seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. E além destas coisas está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então ele disse: Eu suplico, pois, ó Pai, que tu o envies à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E ele disse: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Então aqui, nessa passagem bíblica que o escritor Lucas ele vai nos escrever, uma passagem bastante interessante, que é chamada por muitos de parábola, apesar de aparecer nos títulos aí de algumas bíblias como parábola. Não é uma parábola, esse título foi colocado pelo homem, na hora de fazer lá a tradução, mas é uma história real. Então nós vemos aí 3 lugares reais, tá? Nessa passagem nós temos a resposta para onde vai o corpo humano, para onde vai a alma e o espírito, para onde vai o ser humano após a morte. Para onde vai o corpo? O corpo vai para o Quebé, tá? Quebé é chamado também de túmulo, ou a palavra hebraica também, além de Quebé, tem a palavra hebraica Sheol, tá? Que também denota-se sepultura. Então o corpo humano ela vai voltar para a terra, como Deus profetizou lá no livro de Bereshit. E és pó, e ao pó te tornarás, Então nós vemos aqui que existem 2 lugares para onde vai o ser humano. O primeiro lugar, à esquerda, é o Hades, ou Sheol, que também é chamado de inferno, tá? Então nós temos a palavra Sheol, aí no hebraico, que significa sepultura ou lugar intermediário dos mortos, e temos a palavra no grego, original aí, que vem nos dizer Hades, inferno, tá? Na tradução aí para a gente entendermos aí. Então, há alguns estudiosos, teólogos, que confundem aí, fazendo uma análise na síntese daí das palavras, sobre a palavra Sheol, tá? Porque a palavra Sheol ela denota-se sepultura. Então eles entendem que sepultura é o lugar onde ficam os mortos e que todos estão mortos, dormindo e aguardando ser ressuscitados, no último dia para a vida eterna ou condenação eterna, mas nós vemos que isso é uma inverdade. Abrimos aqui a Bíblia no livro que escreveu Lucas, capítulo 16, versículo 23 em diante, onde nós vemos que tanto Lázaro como Abraão, como o rico, eles tinham consciência, tá? Nesses lugares intermediários. Então à esquerda estava o rico, que não era temente a Deus. Devemos lembrar que não é uma questão de classes, de ser rico ou de ser pobre, tá? De ir para o céu, seio de Abraão, ou ir para o Hades, inferno, lugar de tormento. É uma questão de temer ao Senhor e obedecer, tá? Então o rico não era temente ao Senhor, foi para o Hades, e
no Hades ele era atormentado em uma chama. É tão verdade isso que ele pede para o pai Abraão, né, molhar o dedo de Lázaro e vir refrescar a língua dele, porque ele estava sendo atormentado em chamas lá no Hades, lugar de tormentos. Mas Abraão fala que tinha um abismo entre eles. Nem eles podiam passar para o seio de Abraão, e nem Abraão e Lázaro, e quem estava no seio de Abraão, passar para o Hades, lugar de tormento. Então, quem não teme a Deus vai para o Hades, Seol, tá? Então, o Seol aí não é só uma sepultura física. Para túmulo, sepultura física, nós temos a palavra Quebé, que é a palavra que denota-se um túmulo físico, tá? Então nós temos que ter cuidado aí ao interpretarmos a Bíblia, dependendo do texto e do contexto. Principalmente no Velho Testamento, a palavra Seol tem essas duas conotações aí, túmulo físico e lugar intermediário. Mas nos originais, dentro dos originais, a palavra Seol está falando, propriamente dito, de um lugar intermediário, tá? Aqui na passagem de Lucas, nesse texto, nesse contexto, não está falando do túmulo físico, ela está falando de um lugar intermediário onde fica a alma e o espírito após a morte. Aquele que não teme a Deus fica no Hades ou no Seol, lugar de tormento. Fazendo o que, professor Felipe? Esperando ser julgado. Vamos abrir aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 20. E nós vamos ver que aqueles que não temem a Deus, que vão para o Seol, ou Hades, aí, né, inferno, eles estão aguardando o juízo, né? Estão aguardando o julgamento para serem condenados, tá? Vamos ler aqui. Apocalipse capítulo 20, vamos ler o versículo 11. E eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face da terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. E o outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, tá vendo? O inferno é o Hades, onde muitos confundem, tá? O inferno é um lugar intermediário onde ficam os mortos. Entregaram os mortos que nele havia, e eles foram julgados cada homem de acordo com as suas obras. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Há muitas pessoas que confundem aí o lago de fogo com o Hades, mas lago de fogo é conhecido como Gehenna, tá? No grego, e não tem nada a ver com o Hades. O Hades é só um lugar preliminar, tá? É um lugar intermediário onde ficam os mortos que vão passar pelo grande juízo para serem condenados, tá bom? E nós vemos que tanta morte, o falso profeta, a besta, tá? O inferno, tá? Que é o Hades ou o Seol, serão jogados no Gehenna, tá? No Gehenna, tá? No grego, que é o lago de fogo, tá? Então, lago de fogo é uma coisa e Hades é outra. No Hades tinha umas chamas e ele já achava insuportável. No Gehenna, né? Lago de fogo é puro fogo. Então, com certeza vai ser bem pior. Tá? Então a morte, o falso profeta, a besta, todos aqueles que não forem achados escritos no livro da vida e que estão aguardando juízo, estão aguardando o juízo aí, né, no Hades, lugar intermediário, serão lançados no Gehenna, tá? Lago de fogo. E do outro lado nós temos o seio de Abraão, tá? Então nós vemos que eles tinham consciência. O rico lembrava dos seus irmãos que estavam lá, pediu até para Abraão enviar alguém para pregar, para que eles se arrependessem e não fosse para aquele lugar de tormento, tá? O Hades, aonde eles se encontravam. E
nós vemos que Abraão também está com consciência e está dando testemunho de Lázaro, que está morto sendo consolado, apesar dele ter vivido uma vida de mendigo na terra. Agora ali ele está vivendo uma vida de consolo, porque ele foi temente a Deus, tá? Então nós vamos ver que o paraíso, tá, que fica do outro lado, é um lugar intermediário para onde vai aqueles que são temente a Deus. Então, para aqueles que são temente a Deus, tem um lugar de conforto, de descanso, onde nós seremos recebidos, onde veremos Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Moisés, todos os heróis da fé, até a volta de Cristo, tá? Então ali é um lugar bom. Então no Antigo Testamento, devemos lembrar que o Antigo Testamento era a sombra de bens futuros, era uma revelação progressiva que ela não parava ali, ela continua e ela veio dando continuidade até chegar ao Novo Testamento. E ao lermos o Novo Testamento vamos entender muito do Velho Testamento. Então a Bíblia é bem isso, um espelho. O novo vai refletir lá no velho e o velho vai refletir no novo. Então a gente vamos pegar esse quebra-cabeça, né, essas peças desse quebra-cabeça, e vamos montando até entendermos a revelação da palavra de Deus. Então no Velho Testamento, o ímpio quando morria ficava do lado esquerdo no Hades sendo atormentado, com consciência. Consciência ela vem através da alma, tá? Através da alma nós temos consciência. Nós conhecemos, nós pensamos, nós temos inteligência. Nós temos consciência. Ele lembrava da vida dele na terra, lembrou dos irmãos dele, né? Abraão deu testemunho da vida de Lázaro na terra, tá? Então eles têm consciência. Então isso já quebra toda a doutrina do sono, tá? Onde diz que nós vamos dormir para sempre. Isso daí não é uma verdade bíblica, tá? Nós teremos consciência após a morte e estaremos ou no Hades, se não formos temente a Deus, estaremos no Hades, aguardando o juízo de Deus. E se nós estivermos no seio de Abraão, estaremos aguardando o quê? O juízo? Não, porque se alguém está no paraíso, não vai ter juízo. Sobre a igreja, não vai existir julgamento, tá? Para a condenação, não. O único julgamento que a igreja vai receber, os mortos fiéis em Cristo vão receber, será a coroação, os galardões, tá bom? Então vamos ver o que recebe aí aqueles que estão no paraíso na volta de Cristo. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Versículo de número 16. Tessalonicenses, vamos procurar aqui na Bíblia Sagrada. Olha o que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, tá? E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Quem são esses mortos? Os mortos em Cristo, tá? Os mortos que estão em Cristo, que morreram temendo a Deus, eles estão num lugar intermediário chamado seio de Abraão, onde esperam ser ressuscitados. O que vai ser ressuscitado? O corpo, tá? Porque nós estaremos diante de Deus em corpo, alma e espírito, tá bom? Então nós vemos que há dois lugares intermediários. O Hades à esquerda, lugar de tormento, onde os ímpios estarão, e à direita, o paraíso de Deus. Lembrando que no Antigo Testamento era dividido o Hades com o paraíso de Deus através do abismo que ficava no meio dividido. Quando Cristo morre, né, isso tudo muda, porque Cristo
ao ele subir, morrer, ressuscitar, né, ele leva o paraíso de Deus consigo até os céus, tá bom? Então nós vamos entender isso no livro de Efésios, capítulo de número 4. Efésios 4. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia aqui. Efésios capítulo 4, versículo 8, que diz assim: pelo que ele diz, quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, aquele que subiu é senão também o que tinha descido primeiro às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, quando ele subiu, aqui vai nos dizer, versículo 8, quando ele subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro. Quem estava cativo? Querendo ou não, o paraíso estava lá embaixo, nas partes mais inferiores da terra, né? Sendo dividido pelo abismo, né? Então, no lado esquerdo, o Hades, lugar de tormento, e do lado direito, o paraíso de Deus. Então, verdade é que em Lucas 16, 23, nós vamos ver aí, né? Lá nessa passagem, nós vamos ver que o rico ele conseguia ver Lázaro e Abraão lá no seio de Abraão, e ele que estava sendo atormentado, e até conversa, né? Mas não é assim agora, né? Nos nossos dias que estamos na dispensação da graça, não estamos mais na dispensação da lei. A dispensação da lei durou até a morte de Cristo no Calvário. Depois da morte de Cristo, o véu se rasgou, tudo se fez novo. Então Cristo levou o paraíso para o céu, tá? E o paraíso se encontra no terceiro céu. Vamos abrir a Bíblia aqui em livro de 2 Coríntios 12. Livro de 2 Coríntios 12 e o verso 2. Olha o que diz: eu conheci um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, ou se fora do corpo eu não posso dizer, Deus o sabe, tal foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo eu não posso dizer, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis que ao homem não é lícito proferir. Então ele fala que o terceiro céu ali é onde se encontra hoje o paraíso de Deus, tá bom? Então hoje o paraíso não se encontra mais lá embaixo. A única coisa que se encontra lá embaixo é o Hades e o abismo. Cristo, como era a primícia dos que dormem, né? Ele deveria ser a primícia dos que dormem, porque ele foi um ser humano que morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, tá? É importante a gente observar essa parte. Ele era a primícia dos que dormem. O livro de 1 Coríntios 15 vai falar disso. E quando ele foi o primeiro a inaugurar o céu, ele levou o paraíso para lá também, tá? Então hoje o paraíso, o seio de Abraão, se encontra no céu. É claro que não diante da presença de Deus Pai, tá? Então no céu eu entendo, diante da Bíblia Sagrada, conforme o tabernáculo, onde havia 2 compartimentos que faziam parte do mesmo tabernáculo. Primeiro compartimento havia o lugar santo, onde todos os sacerdotes podiam entrar, e no segundo compartimento, os santos dos santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para fazer expiação dos pecados. Então é assim, o paraíso se encontra no terceiro céu, né, no lugar santo, onde todos têm acesso, e no lugar santo dos santos, ainda no terceiro céu, somente o sumo sacerdote, Jesus Cristo, tem acesso a este lugar, a presença do Pai. O livro de Timóteo vai nos dizer que ninguém jamais viu a Deus e nem pode ver, porque ele habita em luz inacessível. O único que vê ele é o que disse Jesus, né? Eu vejo o Pai, eu conheço, eu estive com ele, falava com ele, tudo que eu faço é tudo aquilo que ele me ensinou e pediu para mim fazer. Ele me enviou a falar e a fazer isto ou aquilo. Espero que tenha
respondido aí as dúvidas dos nossos irmãos, lembrando a falar do abismo. O abismo é um lugar onde se encontram alguns anjos caídos, tá? Serão soltos na grande tribulação aí, tá? Nos final dos tempos aí. E nós vemos essa passagem sobre o abismo, tá? Que se encontra no livro de 2 Pedro, capítulo 2 e o verso 4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas Deus os lançou, tá? A palavra tá aqui inferno, mas é erro de tradução, no original é abismo, e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o julgamento. Então, o Hades não é lugar de demônios, o Hades é lugar intermediário dos mortos que não temem a Deus. O lugar onde estão os anjos caídos é o abismo, mas nem todos os anjos estão no abismo. Isso daí é assunto para próximo vídeo. Nós vamos ler aqui também no livro de Judas, para a gente encerrar. Verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas o deixaram a sua própria habitação, ele reservou as cadeias eternas sob trevas até o julgamento do grande dia, tá? Vamos ler aqui Apocalipse, capítulo de número 9, verso 1 e o verso 11. E o quinto anjo soou e ouvi uma estrela cair do céu sobre a terra, e ele foi dado a chave do abismo. Vamos ver o versículo 11. E eles tinham um rei sobre eles. E eles tinham um rei sobre eles. E esse é o anjo do abismo, cujo nome na língua hebraica é Abadão. Então, meus irmãos, nós vemos aí que o abismo é lugar dos anjos caídos. O Hades era o lugar e é o lugar dos mortos sem Cristo. E o paraíso que se encontra hoje no terceiro céu é o lugar dos salvos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos ao canal Graça e Conhecimento, em nome de Jesus.